É, hoje a gente comemoraria o casamento do Dom Pedro II com a Teresa Cristina. Seria interessante de falar sobre isso. Mas tem uma coisa mais interessante, mais importante, eu diria, que seria a proclamação da independência do Brasil. Vamos nessa? Vamos de independência do Brasil? Vamos lá. Estou pronto. Vamos nessa. Olá, eu sou o Roberto Coelho. Você está em um lugar em suas histórias. Você viu aí a entradinha, né? Eh, eu quero começar essa história aqui da independência do Brasil, né? Mas no dia 25 de agosto, e não no dia 7 de setembro. É um conjunto de acontecimentos, e nesta semana, um conjunto de acontecimentos. Eu falava ali do casamento da Maria Teresa, né? Teresa Cristina, e eu queria falar de Maria Leopoldina. O Pedro, então o príncipe Pedro, vai à província de São Paulo ali no dia 25 de agosto, depois vai a Santos, depois retorna a São Paulo no dia 5 de setembro, e aí então tem todo um acontecimento ali. Maria Leopoldina fica no Rio de Janeiro como regente. Então ela era a rainha, né? Aquela que então ficava na regência no Rio de Janeiro. Diante das exigências todas de Portugal, de que ambos então retornassem a Lisboa, ela convoca uma sessão extraordinária do Conselho de Estado. O Conselho de Estado seria, então, uma reunião de ministros que ali, então, auxiliavam a regência brasileira, né? E isso acontece no dia 2 de setembro de 1822. Juntamente com os ministros, então, ela chega a uma decisão. É necessário a separação definitiva de Brasil e Portugal. E então ela assina uma declaração de independência. Então, quem é que assina a independência do Brasil? Dona Leopoldina. Em seguida, ela envia um mensageiro, o nome dele era Paulo Bregano, e fala: entrega isso para o Dom Pedro e informa o que está acontecendo, informa o ocorrido aqui. E essa carta, então, alcança Dom Pedro no dia 7 de setembro, que ele retomava, então, ali, queria voltar ali para São Paulo, ou então talvez ele estivesse retornando ao Rio de Janeiro, e ele recebe, então, essa carta da Leopoldina, essa carta do José Bonifácio, e aí, então, o príncipe informado de que essas cortes tinham, então, anulado todos os atos do gabinete do Bonifácio, que já tinha, era um ministro de Estado naquele momento, removido o restante do poder que ele podia ter aqui no Brasil, Pedro, então, volta-se para os seus companheiros, inclui, então, uma guarda de honra ali, e fala: amigos, as cortes portuguesas querem nos escravizar e nos perseguir. A partir de hoje, as nossas relações estão quebradas. Nenhum vínculo vai nos unir mais. Continuou depois para arrancar, então, os braceletes azuis e brancos que simbolizavam o Portugal, né? Tirem suas braçaletas, né? Viva a independência, viva a liberdade, viva o Brasil! E desembanhou sua espada, então, dizendo, né, a célebre frase, né? Pelo sangue de minha honra, que ele tinha sido colocado como defensor perpétuo do Brasil, meu Deus, então, a ideia, a religiosidade, eu juro dar ao Brasil a liberdade. E gritou: independência ou morte. Então, esse é lembrado como o grito do Ipiranga, que vai acontecer ali no sábado, né? O dia da liberdade, o dia da independência. Não éramos mais dependentes de Portugal, porque éramos a sede de um reino unido de Portugal, Brasil e Algarves. Só que Portugal não queria que a corte ficasse no Brasil, queria que a corte ficasse em Portugal, e ele não aceitou. De acordo, então, com literaturas, historiadores, o grito de Ipiranga de proclamação da independência se deu, então, desta forma.
E aí as cortes portuguesas foram informadas. Ao chegar, então, em São Paulo, no dia 7 de setembro, ele foi, então, recebido como imperador, não é? Imperador do Brasil. Por quê? Rei do Brasil, rei de Portugal. Porque no Brasil ele passaria a ser o Dom Pedro I e em Portugal ele era o Dom Pedro IV, que viria então a ser o herdeiro do trono português. Lá ele colocou sua filha, Dona Maria II, que ele teve que ir lá defender e acabou morrendo em Portugal. Um lugar, suas histórias. E neste sábado a gente tem que lembrar que somos independentes e que temos liberdade. Até a próxima!